No vídeo de hoje eu trarei um pouco sobre a função inversa e a função composta. Ela é muito importante para Enem, vestibular, OBMEP CAE aos poucos e concurso. Oi, eu me chamo Júlia e sejam bem-vindos ao canal Vivendo no Limite. A primeira introdução que temos é o que será uma função inversa. Como o nome já diz, né? É a função inversa de outra função. Que, como foi mostrado na aula passada, inclusive, o cardzinho vai estar aí passando, caso vocês não tenham visto a aula passada, eu mostrei um pouco do gráfico de cada função. Então, é aquela função que ela meio que dá uma curva e vai infinitamente no eixo X. Então, a cara dela é, no caso, f de x elevado a menos 1. Ou um y elevado a menos 1. Caso a carinha da inversa. A função inversa, ela é conhecida também como uma função bijetora. Ela é uma das funções que são consideradas bijetora. E o que é bijetora? É uma função injetora e sobrejetora, que eu também expliquei no vídeo passado. Aqui eu trouxe uma questãozinha para vocês, no caso, um exemplo. Encontre a função inversa de f de x menos 1. Bom, então a gente vai encontrar a função inversa. No caso aqui a gente tem o f de x igual a x. Vocês estão usando muito clique porque eu faço no mouse, gente. Mais 1. Pronto. Qual é a característica da função inversa? Você, no caso, vai colocar aqui y igual a x mais 1. Por quê, Júlia? Porque nesse caso, você vai colocar onde tem o y, você vai substituir pelo x, e onde tem um x, você vai estar substituindo pelo y. Então, no caso aqui, a gente vai colocar aqui x igual a y mais 1. A partir de agora, a gente vai isolar o y, ou seja, deixar ele sozinho. No caso, eu vou inverter aqui a ordem para ficar mais visível para vocês. Mas aqui, esse daqui de cima é o mesmo desse daqui de baixo, porém invertido, no caso, como vocês podem notar. Então, passando o 1 para o outro lado, a gente vai ter y igual a x menos 1. No caso, essa é a inversa dessa daqui. Nessa função que só tem o x, ele meio que é multiplicado por 1, e se tivesse mais 2, mais 3, ela meio que a inversa dela vai ficar com o número negativo. No caso, se fosse um 5, aqui ia ficar menos 5. Isso pode ajudar vocês em provas que peça a função inversa e essa função seja uma função básica, no caso de uma função afim, no qual esteja multiplicado por 1. No caso, isso é bom para você ganhar tempo na hora de uma prova. Digamos, vamos aqui dar outro exemplo. No caso, dando outro exemplo aqui, f de x igual a 2x mais 1. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Primeiramente, troca pelo y para ficar mais visível, mais fácil. Porque se a gente colocar o f de x e trocar o f de x pelo x, vai criar uma confusão muito grande na nossa cabeça. Então, troquem sempre esse f de x pelo y. Então, vai ser y igual a 2x mais 1. O que a função inversa diz é que a gente vai trocar onde tem y, a gente vai colocar x, e onde tem x, a gente vai colocar y. Então, vai ficar x igual a 2
y mais 1. Deixa eu inverter aqui novamente. 2y mais 1 igual a x. Passa o 1 para cá, tá positivo, ele passa negativo, fica 2y igual a 1. Oh, errei. Fica 2y igual a x menos 1. E aqui, para finalizar, a gente vai pegar esse 2 e passar para cá. A regrinha é que ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar y igual a x menos 1 dividido por 2. Nesse caso, vocês podem perceber que essa função inversa, no caso, ela é totalmente diferente dessa daqui, porque o 2 ele está dividindo, né? O 1 ele está negativo. Então, é isso, basicamente. Função inversa, você vai trocar o x pelo y e depois isolar o y. Agora, a gente vai para a função composta. A função composta, ela também é conhecida como uma função dentro de outra função. E vocês vão notar que isso aqui é totalmente diferente. No caso, o f bola g, ele é totalmente diferente do g bola f. Ou também colocado como f de g de x. Também vocês podem ver essa carinha aqui da função composta, né? Que é basicamente aqui a gente tem a função g de x e a função f de x. Já a g de x se encontra dentro da f de x. Nesse caso aqui, eu peguei a função f de x. No caso, a questão pede para determine o g bola f e o f bola g das funções, sendo que f de x a gente tem como x mais 2 e g de x a gente tem como 2x. No caso f, vamos começar por essa daqui. No caso, se vocês me perguntarem, né, se tanto faz colocar essa notação quanto essa, tanto faz. Os dois querem dizer a mesma coisa. Você pode estar colocando f bola g ou f de g de x. É de sua preferência. Mas é bom vocês ficarem familiarizados com as duas, porque tem muita questão que usa o g bola de f ou f bola g e usa essa notação também. Aí, caso vocês confundam, vocês têm que ficar esperto nessa parte, né? Que é a mesma coisa, só com notações diferentes. No caso aqui, vamos lá. Primeiro a gente vai ver o que é f de x. F de x é o nosso x e o f de g de x vai ser assim, ó, f de g de x, né? A gente tem que o f de g de x no caso, g de x, ele é 2x. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse valor aqui, ó, e vai ser substituído. No caso, vai ser 2x mais 2, né? Vocês podem notar que a função composta, né, no caso, é como se fosse você aplicando o valor. Digamos que fosse f de 1. Nesse caso, a gente não aplicaria o valor no x, né? O 1 a gente aplicaria no x e somaria o 2. A função composta, ela é basicamente isso. A gente vai substituir a função, né? Só que a gente vai acabar substituindo com outra função. E para vocês verem que f de g de x é diferente de g de x, vamos colocar aqui também a
outra, né? No caso, agora a gente vai fazer essa daqui. Aqui, primeiro, a gente vê quem é o g de x, né? O g de x é igual a 2x. F de x vai ser colocado nessa parte. Então, vai ser g de f, no caso, de x. O f de x foi dito na questão x mais 2. Então, vai ser igual a 2 vezes x mais 2. Percebam que na parte do x, no caso da nossa variável, é onde a gente coloca a função. E para finalizar, né, essa questão, a gente pode colocar como f de g de x sendo igual a, multiplica o 2 por x e multiplica o 2 pelo 2 também, que fica 2x mais 4. Essa função é diferente dessa função. Ou seja, quando o professor pedir f ou perguntar se f de g de x é igual a g de f de x, vocês dizem que não é igual, porque não é igual. No caso, então, como vocês perceberam, esse x, ele vai ser trocado a função de x, vai ser aplicado nele. E digamos, né, se a gente tivesse um exemplo com outro x, no caso, x ao quadrado mais x, um exemplo, a gente teria que colocar essa função tanto dentro desse x quadrado quanto nesse outro x. Serve para todo x. É como botando para número, né? Quando você tem um f, ou no caso aqui um f de 2, né? Eu expliquei anteriormente o f de 1, o f de 2. Você não acaba substituindo esse x por 2, né? Que vai ficar 2 mais 2, que dá igual a 4. A função composta é basicamente a mesma coisa. Você vai só que você tem que ter na sua mente que você vai acabar substituindo esse x por outra função. No caso aqui, esse x ele vai ser substituído por outra função e não por um número. Então, nesse caso aqui, ó, se vocês notarem, o 2, eles são impostos da mesma maneira. Só que a diferença é que a gente vai substituir esse x por 2 de x, ao invés de substituir por um número que nem foi citado nesse caso aqui. Então, é basicamente isso. Quando vocês verem função composta, vocês vão ter que colocar uma função, no caso, f de x, que é essa função aqui, e vocês vão ter que impor uma função dentro dela, no caso a g de x. E digamos que essa g de x ela tivesse um número. No caso, como a questão pediu só para determinar o f de g de x e o g de f de x, então ela termina por aqui, mas eu estou abrangendo mais esse conteúdo para que vocês entendam melhor. Bom, gente, eu trouxe aqui outra questão, né, na qual eu vou estar pedindo um f de g de x. Pronto. Daqui, eu acredito que agora vocês vão entender essa parte bem melhor. Bom, basicamente, o que é que a gente tem? A gente tem que o f de x é essa função inteira, né? Como vocês estão vendo. E o g de x é só essa pequena função. Então, a gente vai pegar essa função e aplicar para cada xzinho desse. No caso, esse x e esse x aqui também. Sendo
x mais 1. Aí vai permanecer ao quadrado, porque estão vendo como esse x está ao quadrado. Então, vai ser x mais 1 ao quadrado. Mais, substituindo esse x por essa função, a gente vai ter x mais 1. E esse 1, ele não tem nenhum x, então a gente só repete ele. Mais 1. Vamos subir um pouquinho a tela, né? Agora que a gente tem a função completa. Vamos lá fazer essa função. Primeiro, detalhar isso daqui, né? A gente vai ter x mais 1 vezes x mais 1. Então, esse aqui tá repetido duas vezes porque ele tá elevado a 2, né? Multiplicando. Mais x mais 1. Mais 1. Por quê? Porque esse x mais 1 eu só repeti, na verdade eu só repeti essa parte aqui. Essa parte inteira eu só repeti. A única que eu abri foi essa, porque a gente tem um x quadrado. E como uma coisa está elevada, a gente vai ter que fazer a regra do chuveirinho, né? Multiplicar isso vezes esse. O x vezes 1. 1 vezes o x. E o 1 vezes 1. Então, vai ser igual a x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 1 dá 1x, que também pode ser chamado só de x. Aí agora vamos para essa segunda parte. 1 vezes x vai dar mais 1x. E 1 vezes 1 dá mais 1. E essa parte aqui a gente vai continuar repetindo ela. Agora a gente vai ajeitar, né, toda essa funçãozinha. Como ela tá toda em soma, né, não temos mais multiplicação, a gente pode estar ajeitando ela. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais esse 1x mais esse 1x soma, vai ficar 2x mais 1. E vamos ajeitar também essa partezinha daqui de trás. A gente vai somar, no caso, mais x. E esse 1 a gente pode estar somando com esse outro 1 aqui. Então, vai ficar mais 2. Pronto. Agora, finalizando, a gente vai pegar os números, ou os que estão equivalentes. No caso, o x ao quadrado, a gente só tem um dele. Então, a gente vai repetir o x ao quadrado. Mais, porque toda a função está positiva, então vai continuar no mais. 2x e x, a gente vai somar, vai ficar 3x, mais os que não estão acompanhados de x também, temos dois números, né? O 1 e o 2, que somando dá 3. Então, essa seria a nossa f de g de x. Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre função composta. E se vocês estiverem gostando da aula, deixem nos comentários se eu preciso melhorar em alguma coisa, porque como eu estou iniciando, né, essa parte da minha vida como professora, também no YouTube, eu espero muito que vocês comentem para eu estar melhorando nessas aulas, no caso que elas são feitas para vocês, pensando em vocês. E vocês também podem estar colocando no comentário os assuntos que vocês têm dúvida, para que eu possa estar trazendo para vocês também. Eu trouxe outra questão aqui, que ela é da Universidade Federal da Paraíba, juntando os dois assuntos que eu trouxe, no caso, juntando a função inversa
e a função composta. Bom, a gente tem essa função. No caso, essa questão, ela está pedindo o valor de f de menos 1, no caso, aqui é a inversa dela, né? De 0. No caso que ela está pedindo é isso aqui, ó. Botando em outra cara, f de f a menos 1 de x. Assim. No caso aqui, a inversa dela. E aqui, vocês estão vendo que é a função composta. Então, vamos lá, né? Primeiramente, a gente vai fazer essa daqui de dentro. No caso, a função inversa. Ó, vocês percebem que essa questão aqui, no caso, ela tem valor. No caso, f de menos 1, ele é 0. Então, a gente sempre começa pelo interno. A não ser naquele outro caso, eu mostrei para vocês detalhadamente vocês aplicando em cada coisa, porque não tinha valor. Nesse aqui que tem valor, é sempre indicado começar pelo interno. No caso, F de G, de Z e várias letras dentro, você sempre começa pela interna. Sempre a que tiver mais interna ali de todas, é a que você começa. Então, a gente vai começar como? Primeiro, a gente vai achar a inversa dela. No caso, F de menos 1 de x. A gente quer saber quanto é isso, que a gente não sabe. Então, vamos lá. Eu tô copiando aqui de novo, porque como eu vou subir, para ficar melhor de eu saber o que é que era que tava antes. Pronto. Que a gente tem f de a de x mais b. Primeira coisa que eu disse para vocês. A gente vai substituir esse f de x por y. Vai ser igual a ax mais b. No caso, o que é que essa função aqui, ela... no caso, uma das primeiras regras da função inversa é o quê? Trocar o x pelo y e o y pelo x. Então, a gente vai trocá-los de lugar, né? E agora, a gente vai isolar esse y. No caso, passando o b para cá, né? X menos b igual a y. E aqui a gente vai jogar o a para cá. Invertendo tudo, né? A gente tem... Não, só jogando o a para cá. Tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x menos b dividido por a igual a meu y. Pronto. Daqui, a gente achou a inversa dela. Então, a inversa dela é essa. Só que lembrando, na questão, ele usa f de menos 1 de 0. Então, o que é isso? Basicamente, a gente vai aplicar o valor 0 no x. No caso aqui, botando um f de menos 1, né? De 0. Vai ser aqui, a gente vai substituir, né? Pelo 0. Menos b dividido por a. Que é a mesma coisa que menos b dividido por a. E eu coloquei aqui como f, no caso a inversa, né? A inversa ela tem essa cara de f a menos 1 ou y a menos 1 de 0, porque eu estou aplicando um valor. Então, eu deixei bem claro qual valor eu estou aplicando. Por isso que eu coloquei f de menos 1 a 0. Para deixar bem claro que eu estou aplicando o 0. Toda função inversa, ela vai ter essa carinha de f a menos 1. No caso, pode ser f a menos 1, g a menos 1, h a menos 1, qualquer letra a menos 1. Mas sempre quando tiver alguma letra aqui, vocês trocam pelo y para ficar mais simples nessa hora, tá vendo? Porque quando você vai substituir onde tem x por y,
Se você colocasse o f de x aqui, eu acredito que ia ficar muito confuso nessa hora. Por isso que é bom você substituir pelo y. No caso, a gente achou esse valor, mas a questão ainda não foi terminada. Por quê? Porque ele pede aqui, ó, a função, a gente achou essa função e agora a gente vai aplicar no f de x. No caso, o f de x é ax mais b. Então, no caso, substituindo o valor que a gente achou aqui, que você pode estar colocando assim, né? Pronto. Aqui, como a gente vê, pede o quê? F da função. A gente achou esse valor aqui, ó, de dentro dela. Agora, a gente vai aplicar na função que ele pediu. No caso, ele não pediu a função inversa, ele pediu a função dentro da função inversa. Então, vamos lá aplicar. Então, a gente tem a função, né? Vamos reescrevê-la para ficar mais simples, né? De memorização, enfim, tudo. A função base que é essa. E ele pede a função da função inversa de 0. Pronto. Aqui, a gente vai repetir o A. Essa função aqui, a gente vai colocar aquele valorzinho que a gente achou, né? No caso, esse aqui, ó, que vocês estão vendo. Menos B sobre A. Mais o B da função. Pronto. Aqui. Agora, a gente vai ajeitar essa função, né? Bom, nesse caso aqui eu tô multiplicando esse por esse. Fica menos, né? Porque mais com menos permanece o sinal do menos. De sinais diferentes permanece o sinal negativo, né? E dividido por A, mais B. Esse A com esse A gente pode estar cortando, porque tá dividindo, né? O número dividido por ele mesmo é 1. E vai sobrar o menos B mais o nosso B. Que isso é igual a 0. Então, vamos lá para a questão ver se temos essa alternativa, né? Aqui temos a letra B, né? 0. Então, gente, a gente falou um pouco sobre função composta e função inversa. Na próxima aula eu vou trazer a função modular. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscrevam no canal. E deixem comentários, né? Para aperfeiçoamento aqui. E muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.